Olá amigos, curta nosso canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. A mitologia celta é um fascinante e complexo conjunto de lendas e histórias que se originaram entre os povos celtas da Europa antiga. Com raízes que remontam à Idade do Ferro, é rica em personagens vibrantes, aventuras épicas e sabedoria profunda. Os celtas, uma coleção de tribos, com uma cultura e linguagem comuns, habitavam grande parte da Europa Ocidental, incluindo a Grã-Bretanha, a Irlanda, a França, e partes da Alemanha e da Espanha, cerca de 700 a.C. a 400 d.C. Deixaram um legado duradouro, na forma de histórias e lendas, que formam a base da mitologia celta. É única em sua ênfase na natureza e na relação entre o ser humano e o meio ambiente. Deuses e deusas celtas possuíam associações com elementos naturais, como água, terra e céu, e criaturas como cavalos, pássaros e cervos. Os mitos celtas são repletos de figuras heróicas, deuses e deusas poderosos, e criaturas mágicas. Os mais conhecidos estão o deus Dagda, conhecido como o Bom Deus, por sua sabedoria e poder, a deusa Brigitte, associada à cura e à poesia, e o heróico Xulã, famoso por sua força e coragem. É conhecida por sua rica tradição oral. Muitas das histórias foram passadas de geração em geração através de contadores de histórias e bardos. Muito do conhecimento sobre a mitologia celta foi perdido com a chegada do cristianismo, mas o que sobrevive oferece uma visão fascinante de uma cultura antiga e suas crenças. A mitologia celta é um tesouro de histórias e sabedorias, que continua a fascinar e inspirar pessoas em todo o mundo. Seja um estudioso da história antiga, um amante de mitos e lendas, ou alguém em busca de histórias, a mitologia celta sempre terá algo a oferecer. Mas quais são os princípios fundamentais da mitologia celta? 1. A conexão com a natureza. Possuíam uma forte ligação com a natureza. Adoravam suas divindades ao ar livre, construíam altares em bosques, e escolhiam certas árvores para se tornarem seres divinos. Acreditavam que a espiritualidade permeava todos os aspectos da vida e que o mundo natural era sagrado e cheio de energia divina. 2. A cultura animista. Não tinham um verdadeiro panteão, mas sim uma cultura animista. Acreditavam em espíritos que encarnavam as forças da natureza. 3. As divindades associadas à natureza. Representavam diferentes aspectos da natureza, como o sol, a lua, os rios e as montanhas. Os deuses e deusas celtas possuíam associações com elementos naturais, como água, terra e céu, e criaturas como cavalos, pássaros e cervos. 4. A tradição oral. É conhecida por sua rica tradição oral. Muitas das histórias foram passadas de geração em geração, através de contadores de histórias e bardos. 5. A ausência de estrutura estatal complexa. Nunca formaram uma estrutura estatal complexa, mas funcionaram como clãs, dispersos liderados por líderes militares, e druidas que mantinham vivos os costumes. 6. A sobrevivência e transformação da cultura. Muitos mitos celtas foram equiparados a deuses romanos, e mais tarde transformados em santos cristãos. A cultura celta consegue sobreviver até os dias atuais. Mas quais são as mitologias celta? 1. A mitologia irlandesa. Originária da Irlanda, é rica em contos de deuses, deusas, heróis e criaturas mágicas. Inclui os Tuatha Dé Danann e os ciclos mitológicos, do Ulster, feniano e histórico. 2. A mitologia galesa. Originária do país de Gales, inclui histórias como as do Mabinogion e do livro de Taliesin. 3. A mitologia galo-romana. Originária da região da Gália, atual França, mostra a influência da cultura romana sobre a celta. É conhecida por sua forte conexão com a natureza e o sobrenatural. Adoravam seus deuses ao ar livre, e muitas de suas divindades estavam associadas a elementos da natureza. Acreditavam em uma conexão íntima entre o mundo natural e o sobrenatural. Os druidas eram considerados usuários de magia, possuíam um conhecimento elevado das outras pessoas, desempenhavam um papel importante na sociedade celta. Eram divididos em várias classes, cada uma com sua função e especialização. A mitologia celta representa um conjunto de crenças de povos primitivos da Europa.
Cada grupo possuía suas próprias divindades e histórias, com algumas coincidências. Mas quem são os deuses e deusas da mitologia celta? 1. A Dea Matrona. A deusa mãe. 2. O Cernuno. O deus dos animais. 3. O Teutates. O deus que protegia a tribo. 4. O Sucellus. O deus da agricultura, da fertilidade da terra. 5. A Nantozueta. A deusa do lar. 6. O Taranis. O deus do trovão. 7. A Epona. A deusa dos cavalos. 8. O Morrigan. O deus da guerra. 9. A Tanril. A deusa do fogo. 10. O Belenus. O deus do fogo e da luz. 11. A Dagda. A deusa da magia e da sabedoria. 12. O Goibnil. O deus da ourivesaria. 13. A Ianelus. A deusa da fertilidade e do amor. 14. A Fan. A deusa do mar. 15. O Lug. O deus dos ferreiros. 16. O Aengus. O deus da juventude. 17. O Mananã Meklir. O deus dos mares e dos mortos. Mas qual a influência cultural e espiritual desses deuses e deusas na mitologia celta? 1. A compreensão cultural. Fornece uma visão profunda da cultura e dos valores do povo celta. Suas histórias revelam como eles compreendiam o mundo ao seu redor, suas relações com a natureza, a sociedade, a vida e a morte. 2. A conexão com a natureza. Está intrinsecamente ligada à natureza e aos ciclos naturais. Personificam as forças da natureza, como o sol, a lua, as montanhas, os rios e os animais. Essa conexão profunda com o ambiente natural reflete a importância do respeito à natureza e a compreensão da interdependência entre seres humanos e o mundo natural. 3. A inspiração artística e literária. As lendas celtas têm sido uma fonte inesgotável de inspiração para artistas, escritores, poetas e músicos, ao longo dos séculos. Desde os contos populares até as obras mais sofisticadas da literatura, é uma fonte rica e fértil para a criação artística. 4. A identidade nacional e regional. É um dos pilares da identidade cultural, de nações e regiões com herança celta, como Irlanda, Escócia, País de Gales e Bretanha. Desempenha um papel importante na construção da identidade coletiva, reforçando um senso de pertencimento e orgulho em suas tradições ancestrais. 5. As celebrações e festivais. Muitos festivais tradicionais, e celebrações ainda existentes, como o Halloween, derivado do festival celta Samhain, e o Lugnasad, com raízes na mitologia celta. Essas celebrações mantêm viva a herança cultural e espiritual das crenças antigas. 6. O entendimento da espiritualidade. Oferece uma perspectiva sobre a espiritualidade e a religião desses povos, revelando suas práticas, crenças em vida após a morte, e o relacionamento com o divino. Mas qual o deus ou deusa celta, mais popular e poderoso? 1. O Dagda. Conhecido como Deus Bom, é uma das divindades mais proeminentes na mitologia celta. É retratado como um rei ou chefe dos deuses e é associado a aspectos como sabedoria, magia, conhecimento, abundância e proteção. 2. A Danu, conhecida como Dana ou Anu, é considerada a deusa-mãe na mitologia celta, e é associada à terra, à fertilidade e à sabedoria. É a matriarca dos Tuatha Dé Danann, que significa povo de Danu, um grupo de deuses e seres sobrenaturais na mitologia irlandesa. Mas como o povo celta está organizado no mundo moderno atualmente? A organização do povo celta no mundo moderno é bastante diversificada e dispersa. São descendentes dos antigos povos celtas e mantêm muitas de suas tradições, idiomas e culturas. Estão principalmente concentrados em regiões da Europa, onde a cultura celta era dominante, como a Irlanda, a Escócia, o País de Gales e a Bretanha na França. Existem comunidades celtas em outras partes do mundo, incluindo os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, onde emigraram durante os séculos XIX e XX. Na organização social, os celtas modernos não estão mais organizados em clãs ou tribos como seus antepassados.
Muitos ainda mantêm um forte senso de identidade celta e orgulho de sua herança. A língua celta, embora não seja mais falada como língua principal na maioria das regiões, ainda é mantida e usada em algumas áreas, especialmente na Irlanda e Escócia. A arte, a música, a dança e a literatura celtas continuam a ser uma parte importante da cultura celta moderna. Em termos de religião, alguns celtas modernos aderem ao cristianismo, muitas vezes em formas que incorporam elementos da antiga religião celta, outros seguem o que é conhecido como neopaganismo celta, uma tentativa de reviver as antigas práticas religiosas celtas. A organização do povo celta mudou ao longo dos séculos. A influência da cultura celta continua a ser sentida e celebrada em muitas partes do mundo e na cultura moderna.